Pela primeira vez, senti-me verdadeiramente mulher. E foi nos braços do homem mais errado possível. Chamo-me Sofia. Tenho 19 anos, cabelo loiro comprido que cai em ondas naturais até meio das costas, olhos verdes que a minha mãe sempre disse serem a minha melhor característica, e uma inocência que estava prestes a perder de uma forma que eu nunca imaginei. Naquela tarde de maio sufocante em Lisboa, estava sentada na biblioteca da Faculdade de Letras, a olhar para o mesmo parágrafo dos Lusíadas há 20 minutos sem conseguir absorver uma única palavra. O problema não era Camões. O problema era o professor Rodrigo Tavares. 47 anos. Cabelo grisalho nas têmporas, olhos castanhos penetrantes que pareciam ver através de qualquer mentira, barba sempre bem aparada que lhe dava um ar de intelectual sofisticado. Professor de literatura portuguesa há 20 anos, especialista em Fernando Pessoa, divorciado há 5 anos. Eu sabia estes detalhes todos porque as raparigas da minha turma não falavam de outra coisa. Ele era o professor mais desejado da faculdade, aquele tipo de homem maduro que fazia até as feministas mais convictas fantasiarem sobre dinâmicas de poder proibidas. Mas eu nunca tinha sido uma dessas raparigas. Até aquele semestre. Até que comecei a reparar na forma como ele segurava os livros, com aquelas mãos grandes e expressivas. Até que comecei a chegar 5 minutos mais cedo às aulas só para vê-lo entrar, com o blazer de tweed sobre uma camisa branca sempre impecável. Até que comecei a fazer perguntas nas aulas que eu já sabia as respostas, só para ter aqueles olhos castanhos focados em mim por mais alguns segundos. Era patético. Eu sabia que era. Uma estudante universitária de primeiro ano com uma paixoneta óbvia pelo professor, o clichê mais velho do mundo académico. O meu namorado, Miguel, um rapaz de 20 anos do curso de engenharia, era doce e atencioso e completamente aborrecido. Namorávamos há 1 ano, desde o fim do secundário, e o sexo era funcional. Mecânico. Ele fazia o que tinha de fazer, eu fingia o que tinha de fingir, e depois falávamos de futebol ou dos planos para o fim de semana. Mas quando o professor Rodrigo olhava para mim durante as aulas, quando a voz grave dele recitava Pessoa, não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Eu sentia algo que nunca tinha sentido com Miguel. Algo perigoso. Algo que me fazia cruzar as pernas debaixo da mesa e esquecer-me de respirar. Foi por isso que, quando ele anunciou no fim da aula que estava a oferecer explicações particulares para alunos com dificuldades, eu me inscrevi imediatamente. Mesmo sabendo que não tinha dificuldades nenhumas. Mesmo sabendo que isto era uma ideia terrível. A sessão estava marcada para uma quinta-feira às 18 horas, no gabinete dele no 3º piso da faculdade. Passei a tarde inteira a mudar de roupa, experimentei 5 conjuntos diferentes antes de me decidir por uma saia de ganga curta, não demasiado curta, mas o suficiente, uma t-shirt branca simples que se colava ao corpo de uma forma que parecia casual mas não era, e umas sapatilhas Converse. O meu cabelo loiro estava solto, com aquela ondulação natural que eu tinha herdado da minha avó materna. Maquilhagem leve, apenas rímel e brilho labial. Quando cheguei ao gabinete dele, com o coração a bater tão forte que tinha certeza de que ele conseguiria ouvir, a porta estava entreaberta. Bati suavemente. Entra, Sofia, disse a voz dele lá de dentro, e até a forma como ele pronunciava o meu nome me fazia sentir coisas que eu não devia sentir. O gabinete era exatamente como eu imaginava, paredes cobertas com estantes cheias de livros, alguns tão antigos que as lombadas estavam desgastadas. Havia um cheiro a papel velho, café e aquela colónia que ele usava, algo amadeirado e caro que eu não conseguia identificar mas que me fazia querer aproximar-me só para respirar melhor. Uma janela grande dava para o jardim do Campo Grande, onde o sol da tarde criava padrões de luz dourada no chão de madeira. Rodrigo estava sentado atrás da secretária, óculos de leitura empoleirados no nariz enquanto lia algo. Quando olhou para cima e os tirou, um gesto tão simples mas tão masculino, eu senti os joelhos ficarem fracos. Senta-te, disse ele, apontando para a cadeira em frente à secretária. Disseste que estavas com dificuldades em Os Lusíadas. Era mentira. Nós dois sabíamos que era mentira. Eu tinha tido a melhor nota no último teste. Mas ali estava eu, a acenar com a cabeça, a abrir o livro numa página aleatória, a fingir confusão sobre versos que eu podia recitar de memória. Rodrigo observou-me por um momento, e havia algo no olhar dele, algo que parecia dizer que ele via exatamente através da minha farsa mas que estava disposto a jogar este jogo perigoso comigo. Vem para aqui, disse ele finalmente, empurrando a cadeira para trás e batendo na secretária ao lado dele. É mais fácil se olharmos para o mesmo texto. Levantei-me com as pernas a tremer ligeiramente e contornei a secretária. Agora estava ao lado dele,
tão perto que conseguia sentir o calor que irradiava do corpo dele, ver os fios brancos que se misturavam com o castanho escuro do cabelo, a pequena marca de nascença no pescoço logo acima da gola da camisa. Este canto, começou ele, apontando para o texto, a voz a assumir aquele tom de professor que eu achava tão sexy, é sobre o desejo. Sobre a tensão entre o que queremos e o que devemos fazer. Era sobre isso mesmo. Ou estava ele a falar de outra coisa? Olhei para ele, e os nossos olhos encontraram-se. Por um segundo. 2. 3. O ar no gabinete pareceu ficar mais denso, mais quente, apesar do ar-condicionado. Professor, comecei, mas a minha voz saiu rouca, baixa. Rodrigo, corrigiu ele suavemente. Quando estamos sozinhos, pode chamar-me Rodrigo. E foi essa permissão, essa pequena transgressão de fronteiras, que mudou tudo. Rodrigo, repeti, testando o nome na língua, eu não vim aqui por causa dos Lusíadas. Ele não pareceu surpreso. Inclinou-se para trás na cadeira, os olhos ainda fixos nos meus, e havia agora uma tensão no maxilar dele que não estava ali antes. Então por que é que vieste, Sofia? A pergunta pendia no ar entre nós como algo físico, tangível. Eu devia ter mentido. Devia ter inventado alguma desculpa e saído daquele gabinete enquanto ainda tinha dignidade. Mas em vez disso, disse a verdade, por causa de ti. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Conseguia ouvir o tic-tac do relógio na parede, o riso distante de estudantes lá fora, o bater do meu próprio coração. Sofia, disse Rodrigo finalmente, e havia tanto peso naquela palavra. Tens 19 anos. Eu tenho 47. Sou o teu professor. Isto não pode acontecer. Por que não? Perguntei, e odiava como a minha voz soava, jovem, insegura, desesperada. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração que eu tinha visto fazer centenas de vezes em aula quando um aluno não compreendia um conceito. Porque é errado. Porque eu devia saber melhor. Porque tu mereces alguém da tua idade, alguém que... Parou, abanando a cabeça. Porque há 1000 razões pelas quais isto seria um erro. Mas sentes isto também? Insisti, a coragem a vir de algum lugar que eu não sabia que existia. Esta tensão. Vi a luta nos olhos dele. Vi o momento exato em que a resolução dele começou a quebrar. Todos os dias, admitiu ele numa voz tão baixa que quase não ouvi. Desde o primeiro dia de aulas, quando entraste na sala com aquele vestido amarelo e te sentaste na segunda fila, e fizeste aquela pergunta sobre mensagem que era tão perspicaz, tão inteligente. E eu pensei, Cristo, ela é linda e brilhante e tem idade para ser minha filha. Eu tinha idade para ser filha dele. Era verdade. E devia ter sido um choque de realidade, um balde de água fria. Mas tudo o que eu ouvi foi, ele sentia isto também. Não sou uma criança, disse eu, e desta vez a minha voz era firme. Não, concordou Rodrigo, os olhos a percorrerem o meu rosto, não és. Mas também não és. Cristo, Sofia, sabes o que isto faria à minha carreira se alguém descobrisse? Sabes o que diria sobre mim? Ninguém vai descobrir, prometi, mesmo sem saber se podia cumprir essa promessa. Ele olhou para mim por um longo momento, e vi tantas emoções a passarem pelos olhos dele, desejo, medo, culpa, longing. E então, finalmente, ele capitulou. Fecha a porta, disse ele. Levantei-me com as pernas a tremer e atravessei o gabinete até à porta. Cada passo parecia durar uma eternidade. Quando a fechei, não à chave, porque isso seria óbvio demais, mas fechada o suficiente para privacidade, e me virei, Rodrigo tinha-se levantado da cadeira. Ele estava agora de pé ao lado da secretária, a observar-me com uma intensidade que me fez sentir simultaneamente poderosa e vulnerável. Na luz dourada da tarde que entrava pela janela, ele parecia uma figura saída de um quadro renascentista, todo em tons quentes, linhas definidas, uma beleza que vinha de maturidade e experiência em vez de juventude. Vem aqui, disse ele, e não era um pedido. Era quase uma ordem, dita naquele tom de professor que fazia as alunas obedecerem instintivamente. Aproximei-me lentamente, saboreando cada passo, consciente de como a minha saia balanava, de como o sol acentuava as madeixas mais claras no meu cabelo loiro. Quando parei em frente dele, a poucos centímetros de distância, olhei para cima. Ele era pelo menos 15 centímetros mais alto que eu. Tens a certeza? Perguntou ele, e apesar de toda a autoridade na voz, vi a vulnerabilidade nos olhos dele. Porque se começarmos isto, Sofia, não há volta atrás. Vais lembrar-te sempre. Eu vou lembrar-me sempre. E isso muda-nos. A ambos.
Quero ser mudada, respondi. E era verdade. Estava cansada de ser a Sofia certinha, a estudante modelo, a namorada comportada que fingia orgasmos e dizia às amigas que o Miguel era o homem da sua vida quando ambas sabíamos que era mentira. Rodrigo ergueu a mão lentamente, tão lentamente que tive tempo de me afastar, de dizer não, de sair daquele gabinete e voltar à minha vida segura e aborrecida. Mas não me afastei. E quando os dedos dele finalmente tocaram o meu rosto, deslizando pela linha do maxilar até ao queixo, eu fechei os olhos e suspirei. Tão jovem, murmurou ele, quase para si mesmo. Tão. Cristo, isto é loucura. Abri os olhos e vi a guerra interna nele. O homem versus o professor, o desejo versus a ética, o que ele queria versus o que ele sabia que devia fazer. Ensina-me, disse eu, e aquelas duas palavras foram a chave que destrancou completamente a resolução dele. Rodrigo puxou-me contra ele com uma urgência que me surpreendeu. Uma mão enterrou-se no meu cabelo loiro, a outra na base das minhas costas, e então a boca dele estava na minha. O beijo não foi gentil ou exploratório. Foi faminto, desesperado, anos de celibato emocional. Ele tinha-me contado uma vez, quase sem querer, que não tinha estado com ninguém desde o divórcio, a explodirem naquele momento. Ele beijava de forma diferente do Miguel. Miguel beijava como um rapaz, todo língua e saliva, sem técnica, sem paciência. Rodrigo beijava como um homem que sabia exatamente o que estava a fazer. Os lábios dele eram firmes mas macios, a língua explorava a minha boca com uma precisão que me fez gemer contra ele. Sabia a café e menta e algo indefinível que era só dele. Não faço isto há 5 anos, murmurou ele contra os meus lábios. Não, com ninguém. E agora tu? Eu estava pela primeira vez com um homem de verdade. Não um rapaz que mal sabia o que estava a fazer. Um homem. Com experiência, com conhecimento, com aquela confiança que só vem de décadas de vida. As mãos dele moveram-se pelo meu corpo com uma reverência que me fez sentir como uma obra de arte. Ele tocava-me como se eu fosse algo precioso e proibido ao mesmo tempo, os dedos a deslizarem pela curva da cintura, a subirem pelas costas por baixo da t-shirt, a descobrirem a pele nua e quente. Tão suave, murmurou ele, a boca agora no meu pescoço, a deixar um rasto de beijos que me faziam tremer. Cristo, Sofia, és tão... Ele não terminou a frase, mas eu sabia o que ele queria dizer. Porque eu sentia o mesmo, aquela sensação de finalmente encontrar alguém que te via, que te queria, que te fazia sentir viva. Eu sabia que estava errado. Eu sabia que ele era o meu professor e eu era a sua aluna. Eu sabia que ele tinha 47 anos e podia ser meu pai. Eu sabia que tinha um namorado que provavelmente estava naquele momento a jogar FIFA com os amigos, completamente alheio ao facto de que a namorada estava noutro lugar, nos braços de outro homem. Mas naquele gabinete iluminado pelo sol da tarde, com as mãos de Rodrigo no meu corpo e a boca dele a fazer coisas que me tiravam fôlego, eu não me importei. Ele afastou-se por um momento, os olhos escuros e dilatados a percorrerem o meu rosto. Se fizeres isto comigo, disse ele, a voz rouca, tens de perceber que isto não pode ser mais. Uma vez. Hoje. E depois acabou. Não posso perder o meu emprego. Não posso destruir a tua vida antes de ela ter começado sequer. Devia ter concordado. Devia ter aceito aqueles termos. Mas algo dentro de mim, algo que eu não sabia que existia, rebelou-se contra a ideia de que isto fosse efêmero. Está bem, menti. Rodrigo deve ter visto a mentira nos meus olhos, mas escolheu ignorá-la. Em vez disso, puxou-me novamente para ele, as mãos agora mais urgentes, menos controladas. A t-shirt branca que eu usava foi a primeira coisa a desaparecer. Ele puxou-a pela cabeça num movimento fluido que falava de prática, de outras mulheres em outros tempos. Fiquei ali em frente dele, apenas de sutiã, branco, simples, de renda barata da H&M porque quem é que ia ver, e saia de ganga, e pela primeira vez na minha vida senti-me verdadeiramente observada. Miguel olhava para mim quando fazíamos sexo, mas era um olhar vazio, mecânico. Rodrigo olhava como se estivesse a memorizar cada linha, cada curva, cada imperfeição. Linda, disse ele simplesmente, e havia tanta honestidade naquela palavra que quase chorei. Os minutos seguintes foram uma educação. Rodrigo tocou-me de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Lugares no corpo que eu pensava não terem terminações nervosas de repente acordaram sob os dedos dele. Ele era paciente onde Miguel era apressado, atento onde Miguel era egoísta, generoso onde Miguel era. O que é que Miguel era? Eu já nem conseguia lembrar-me. Aqui, murmurou Rodrigo, os dedos a traçarem um caminho. E aqui, e se eu fizer isto? E eu gemia, as mãos a agarrarem a secretária dele para não cair, porque ele estava certo,
Oh Deus, ele estava tão certo. Ele mostrou-me coisas que eu nem sabia que existiam. Ensinou-me que o meu corpo podia sentir mais do que eu alguma vez tinha imaginado. Que prazer não era algo a ser fingido para fazer o rapaz sentir-se bem, mas algo real, tangível, explosivo. Quando finalmente aconteceu, ali mesmo na secretária dele, entre pilhas de teses por corrigir e exemplares anotados de pessoa, foi diferente de tudo o que eu tinha experimentado. Não foi rápido e desconfortável como com Miguel. Foi lento, deliberado, intenso. Rodrigo olhava-me nos olhos, observava cada reação, ajustava, mudava, aprendia o meu corpo em tempo real. Estás bem? Perguntava ele, sempre, constantemente, aquela preocupação genuína que era tão diferente da indiferença do Miguel. E quando tudo finalmente culminou, quando eu senti algo que nunca tinha sentido antes, um orgasmo real, percebi depois, não a imitação que eu tinha aperfeiçoado para Miguel, Rodrigo segurou-me como se eu fosse algo precioso. Como se ele soubesse que acabara de mudar algo fundamental em mim. Depois, ficámos ali em silêncio. Eu encostada à secretária dele, ele ao meu lado, ambos a tentarmos recuperar a respiração, a processar o que acabava de acontecer. O sol tinha-se movido no céu. Agora a luz que entrava pela janela era mais alaranjada, mais suave. Vozes de estudantes ecoavam no corredor, a faculdade ainda estava cheia, o mundo exterior continuava a existir, alheio ao facto de que eu acabava de atravessar alguma linha invisível entre quem eu era e quem eu ia tornar-me. O teu namorado, disse Rodrigo finalmente, quebrando o silêncio. Não era uma pergunta. Não suspeitou de nada, respondi automaticamente, e depois percebi quão estranho isso soava. Miguel nem sequer sabia onde eu estava. Tinha-lhe dito que tinha um trabalho de grupo. Ele tinha dito ok, diverte-te e voltado para o jogo. Vais contar-lhe? Perguntou Rodrigo, agora a olhar para mim com aqueles olhos que pareciam ver demasiado. Não sei, respondi honestamente. Deveria. Ele considerou isto por um momento. Não sei se sou a pessoa certa para dar conselhos sobre moralidade neste momento. E ambos rimos, um riso baixo, quase triste, que reconhecia o absurdo e a seriedade da situação. Isto não pode voltar a acontecer, disse ele novamente, mas desta vez havia menos convicção na voz. Eu sei, concordei, mas nós dois sabíamos que era mentira. Porque já estava a planear quando voltaria. Já estava a imaginar a próxima vez. E a seguinte. Já estava completamente perdida. Voltei para casa naquela noite num estado de choque silencioso. Apanhei o elétrico 28 em Martim Muniz, sentei-me junto à janela e observei Lisboa passar, as ruas estreitas de graça, as casas com azulejos coloridos, as varandas cheias de roupa a secar e gatos a dormir ao sol poente. Tudo parecia igual. Mas eu não era. Miguel ligou-me quando eu estava quase a chegar a casa. Como correu o trabalho de grupo? Perguntou, e havia ruído de fundo, os amigos dele, provavelmente, ainda lá em casa dele. Bem, respondi, a voz surpreendentemente normal. Produtivo. Ótimo, Bab. Ouve, vou ficar aqui mais um bocado com os gajos. Vemo-nos amanhã. Claro, disse eu, e desliguei. Não senti culpa. Devia ter sentido, certo. Mas tudo o que senti era, viva. Acordada. Como se tivesse passado os primeiros 19 anos da minha vida a dormir e finalmente alguém me tivesse sacudido. Nos dias que se seguiram, voltei ao gabinete de Rodrigo 3 vezes. Sempre com desculpas, dúvidas sobre um trabalho, pedido de bibliografia, questões sobre o exame. E sempre, terminávamos na mesma posição, com as mesmas mãos, os mesmos gemidos abafados, o mesmo medo delicioso de sermos descobertos. Ele ensinou-me tantas coisas. Não apenas sobre o meu corpo, mas sobre literatura, sobre vinho, sobre música clássica, sobre a vida. Rodrigo tinha vivido, tinha viajado pela Europa, tinha publicado livros, tinha amado e perdido e reconstruído-se. Comparado com ele, Miguel era uma criança. Comparado com ele, eu era uma criança. Mas Rodrigo nunca me tratou como tal. Tratava-me como uma igual, como alguém cuja opinião importava, cujos pensamentos eram válidos. E isso era mais sedutor do que qualquer toque físico. 3 semanas depois daquela primeira tarde, terminei com Miguel. Foi numa tarde de sábado, num café no Chiado. Pedi uma bica, ele pediu uma Coca-Cola, porque ele não gostava de café, mais uma das 1000 pequenas coisas sobre ele que me irritavam agora. Não estou feliz, disse eu, direto ao ponto. Ele piscou, confuso. O quê? Porquê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, respondi. Eu mudei. E tu continuas igual.
Não foi justo. Nada disto foi justo para com Miguel. Ele não tinha feito nada de errado, apenas o crime de ser jovem, de ser imaturo, de ser exatamente o que um rapaz de 20 anos deveria ser. Mas eu já não queria um rapaz. Queria um homem. Queria Rodrigo. Obviamente, não disse isto a Miguel. Deixei-o pensar que era sobre nós, sobre diferenças, sobre crescermos em direções diferentes. Ele chorou. Eu não. Quando contei a Rodrigo, uma semana depois, ele não ficou feliz. Sofia, não era suposto, começou ele, passando as mãos pelo cabelo naquele gesto de frustração que eu já conhecia tão bem. Eu não queria destruir o teu relacionamento. Tu não destruíste, respondi. Eu destruí, porque percebi que merecia melhor. Melhor não sou eu, disse ele, abanando a cabeça. Sofia, olha para nós. Eu tenho 47 anos. Tu tens 19. Quando eu estava na universidade, tu ainda nem tinhas nascido. Quando eu tiver 60, tu vais ter 32. Isto não tem futuro. Não quero futuro, menti. Quero agora. Mas já era demasiado tarde. Já estava apaixonada. Completamente, estupidamente, impossivelmente apaixonada. O semestre terminou. Passei com a melhor nota na cadeira dele, meritocrática. Ele insistiu. Nada a ver com o que estava a acontecer entre nós. E eu acreditei, porque Rodrigo era demasiado íntegro para fazer algo assim. No verão, enquanto os meus amigos iam para o Algarve e festas na praia, eu passei a maior parte do tempo no apartamento dele em Campo de Ourique. Um apartamento cheio de livros, com vistas para o rio, onde fazíamos amor nas tardes quentes e depois líamos Pessoa em voz alta na cama, nus, com o som do fadista a tocar na rua lá embaixo. Foram os melhores 3 meses da minha vida. E então o novo ano letivo começou. E com ele, a realidade. Rodrigo começou a afastar-se. As mensagens tornaram-se menos frequentes. Os encontros mais espaçados. Ele dizia que era por segurança, que não podíamos ser vistos juntos agora que eu estava outra vez inscrita em cadeiras dele. Mas eu via a verdade nos olhos dele. Ele estava com medo. Não de perder o emprego, embora isso fosse um risco real. Estava com medo de mim. Do que eu representava. Da possibilidade de futuro, de compromisso, de ter de enfrentar o escrutínio de uma sociedade que julgaria um homem da idade dele com uma rapariga da minha. Não podes fazer isto, disse eu numa das nossas últimas discussões, lágrimas a rolarem pelo meu rosto. Não podes ensinar-me a viver e depois desaparecer. Sofia, disse ele, e havia tanta tristeza na voz dele, eu não te ensinei a viver. Apenas acordei algo que já estava lá. E agora tens de ir viver essa vida, com alguém da tua idade, alguém que possa dar-te o que eu não posso. Não quero mais ninguém, disse eu, desesperada. Vais querer, respondeu ele. Acredita em mim. Um dia vais olhar para trás e vais perceber que isto foi apenas um capítulo. Importante, sim. Transformador, com certeza. Mas ainda assim apenas um capítulo. Ele estava errado. 3 anos depois, tenho agora 22, estou no último ano da licenciatura, tenho tido outros namorados, nenhum durou mais que alguns meses, ainda penso nele todos os dias. Ainda passo pelo corredor onde fica o gabinete dele e lembro-me daquela primeira tarde. Ainda sinto o fantasma das mãos dele no meu corpo. Ainda ouço a voz dele a recitar Pessoa. Vi-o há um mês, no lançamento de um livro na livraria Lelo no Porto. Ele estava lá com uma mulher, 40 e tal anos, elegante, provavelmente professora também. Riam-se de algo, e ele tinha a mão nas costas dela de uma forma protetora que me cortou como vidro. Os olhos dele encontraram os meus através da sala cheia de gente. Por um segundo, vi tudo ali, a memória, o arrependimento, talvez até um pouco de desejo ainda. E então ele desviou o olhar, voltou para a conversa com a mulher elegante, e eu percebi, estava mesmo acabado. Rodrigo tinha razão sobre algumas coisas. Eu mudei. Aquela rapariga inocente de 19 anos que entrou no gabinete dele naquela tarde de maio já não existe. No lugar dela está uma mulher, ainda jovem, ainda a aprender, mas diferente. Mais forte. Mais consciente. Mais viva. Ele ensinou-me que merecia ser desejada. Que o meu prazer importava. Que havia formas de conexão que eu nem imaginava. Que idade era irrelevante quando havia verdadeira química, verdadeiro entendimento. Mas também me ensinou, inadvertidamente, sobre heartbreak. Sobre como podemos amar alguém que é errado para nós de todas as formas objetivas, mas certo de todas as formas subjetivas. Sobre como alguns amores não são feitos para durar, mas para transformar.
Guardo este segredo há 3 anos. As minhas amigas não sabem. Pensam que simplesmente perdi interesse em rapazes da nossa idade. Os meus pais não suspeitam de nada. Miguel certamente nunca soube a verdade real sobre por que terminei com ele. Apenas Rodrigo e eu sabemos. E às vezes, nas noites solitárias, pergunto-me se ele pensa em mim com a mesma frequência que eu penso nele. Pergunto-me se aquele verão foi tão transformador para ele como foi para mim. Pergunto-me se a mulher elegante o faz sentir o que eu fazia sentir. Mas depois lembro-me do que ele disse. Um dia vais olhar para trás e vais perceber que isto foi apenas um capítulo. Talvez ele tenha razão. Ou talvez não. Porque 3 anos depois, ainda não consigo ler Pessoa sem ouvir a voz dele. Ainda não consigo passar por Campo de Ourique sem olhar para o prédio onde ele vive. Ainda não consigo estar com outro homem sem comparar a forma como tocam, como beijam, como olham para mim. E todos ficam aquém. Há 2 semanas, fiz algo estúpido. Ou corajoso. Ainda não decidi qual. Enviei-lhe uma mensagem. Apenas uma linha. Ainda pensas em mim? Ele respondeu 3 horas depois. 3 horas que passei a olhar para o telefone como uma adolescente patética, o que, tecnicamente, ainda era quando tudo começou. Todos os dias. 2 palavras que mudaram tudo novamente. Encontramo-nos ontem. Não no gabinete dele, demasiado arriscado, mesmo agora que já não sou oficialmente sua aluna. Num hotel discreto em Belém, com vista para o Tejo, onde ninguém nos conhecia. Quando abri a porta do quarto e o vi ali, mais grisalho agora, com mais rugas ao redor dos olhos, mas ainda ele, ainda aquele homem que me tinha mudado para sempre, tudo voltou. A química, a tensão, a impossibilidade deliciosa de nós. Não devias ter vindo, disse ele, mas já estava a atravessar o quarto em direção a mim. Não devias ter respondido, retorqui. E então estávamos outra vez juntos, e era como se nenhum tempo tivesse passado. As mãos dele ainda sabiam exatamente onde tocar. A boca dele ainda me fazia esquecer o meu próprio nome. O corpo dele contra o meu ainda parecia a única coisa certa num mundo de escolhas erradas. Desta vez foi diferente. Mais lento. Mais triste. Como se ambos soubéssemos que isto era despedida de verdade, não apenas vemo-nos na próxima aula. Ele tocou-me como se estivesse a memorizar, e eu deixei-me ser memorizada. Depois, deitados na cama desarrumada, com a luz da tarde a entrar pela janela e o som das gaivotas lá fora, ele disse: "Tens de me deixar ir, Sofia." Eu sei, respondi, e desta vez era verdade. Vais encontrar alguém, continuou ele, os dedos a traçarem padrões preguiçosos no meu braço. Alguém que te possa dar uma vida real. Filhos, se quiseres. Casamento. Um futuro sem esconderijos. Não quero essas coisas com mais ninguém, disse eu, mas já sem a desesperança de há 3 anos. Agora era apenas tristeza. Assentação. Vais querer, insistiu ele. E quando quiseres, vais perceber que eu fui apenas o primeiro. O que te acordou. Mas não o último. Ele tinha razão, provavelmente. Mas isso não tornava a perda menos real. Vestimos-nos em silêncio. Na porta do quarto, ele beijou-me uma última vez, um beijo longo, profundo, final. Obrigada, disse eu. Pelo quê? Perguntou ele, confuso. Por me ensinares a viver. Por me mostrares que merecia mais. Por seres, tu. Rodrigo sorriu, aquele sorriso triste que eu conhecia tão bem. Vai ser feliz, Sofia. Por favor. Essa é a única coisa que quero para ti. E então saiu, e eu fiquei ali sozinha no quarto de hotel, a ouvir os passos dele afastarem-se pelo corredor. Hoje, enquanto escrevo isto no meu pequeno apartamento de estudante em Arroios, sei várias coisas. Sei que o que tivemos foi errado de muitas formas, a diferença de idade, a dinâmica de poder, a ética questionável de tudo. Sei que a sociedade julgaria duramente, que os meus pais ficariam horrorizados, que os colegas diriam coisas sobre Dandy e Sus e manipulação. Mas também sei isto, Rodrigo nunca me manipulou. Nunca me pressionou. Foi sempre eu a procurá-lo, a insistir, a recusar deixar ir. E ele, humano e falível como todos nós, eventualmente cedeu ao que ambos sentíamos. Sei que aqueles meses mudaram-me fundamentalmente. Que a rapariga que entrou naquele gabinete há 3 anos já não existe. No seu lugar está uma mulher que sabe o que quer, que não aceita menos do que merece, que compreende que o desejo é complicado e raramente respeita as regras que a sociedade impõe. Sei que provavelmente nunca vou amar ninguém da forma como amei Rodrigo, com aquela intensidade toda consumidora, aquela certeza irracional,
aquela disposição de arriscar tudo. Porque esse tipo de amor pertence à juventude, à primeira descoberta, ao momento em que percebemos que somos capazes de sentir mais do que alguma vez imaginamos. E sei, finalmente, que ele tinha razão. Isto foi um capítulo importante, transformador, inesquecível. Mas ainda assim apenas um capítulo. Agora tenho de escrever os próximos. Sem ele. Com as lições que me ensinou, mas sem a presença dele. É assustador. É libertador. É triste e excitante ao mesmo tempo. Tinha 19 anos quando tudo começou. Tenho 22 agora. E pela primeira vez, olho para o futuro não com medo ou com saudade do passado, mas com curiosidade. Quem vou ser aos 25? Aos 30? Aos 47? A idade que Rodrigo tinha quando nos conhecemos? Não sei. Mas sei que quando lá chegar, vou lembrar-me do homem que me ensinou que era possível sentir tanto. E vou agradecer-lhe, mesmo que nunca mais nos voltemos a ver. Porque alguns amores não são feitos para durar. São feitos para nos mudar. Para nos mostrar quem podemos ser quando somos corajosos o suficiente para atravessar as linhas que nos dizem para não cruzar. Rodrigo foi esse amor para mim. E agora, finalmente, estou pronta para deixá-lo ser apenas isso, uma memória linda e dolorosa. Uma cicatriz que uso com orgulho. Um segredo que vou guardar até ser velha e cinzenta. Quando tiver minha idade, quando estiver a dar aulas numa faculdade qualquer, se uma aluna de 19 anos me olhar com aqueles olhos, os olhos que eu tinha quando olhava para Rodrigo, vou saber exatamente o que ela está a sentir. E vou fazer o que Rodrigo devia ter feito. Vou dizer não. Porque agora sei, alguns desejos devem ficar apenas desejos. Algumas linhas existem por uma razão. Mas uma parte de mim, a parte que ainda tem 19 anos, que ainda está naquele gabinete iluminado pelo sol, que ainda ouve a voz dele a recitar Pessoa, essa parte nunca vai arrepender-se. E talvez isso seja o suficiente.